Presidente, primeiro eu desejo manifestar a Vossa Excelência a minha alegria em vê-lo na presidência desta Casa, muito embora seja eventual. Tenho profundo respeito pela sua pessoa, pela sua integridade, pela sua coerência política e pelos amplos conhecimentos que Vossa Excelência tem da realidade nacional. Tem Vossa Excelência e terá sempre o meu respeito, a minha admiração e hoje a amizade que estamos conquistando. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu que agradeço. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes. Acompanhei atento e com aplausos os pronunciamentos na sessão solene do Congresso Nacional, ocorrida na última terça-feira para celebrar os 20 anos do Plano Real. Confiança, esperança, credibilidade, humildade e construção foram algumas das palavras usadas ao longo do discurso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, numa demonstração de que o Plano Real nasceu de um trabalho árduo, feito por uma equipe que teve a coragem e a ousadia para mudar os rumos do Brasil, no momento em que a situação econômica da nação era tão drástica que a própria sociedade queria um novo caminho. Um programa complexo. Aquilo que foi determinado no dia 27 de fevereiro de 1994, a unidade real de valor, era muito difícil explicar. Não obstante, o povo brasileiro entendeu. A URV, que no dia 1º de julho se transformaria em real. É esta a moeda nova, para evitar a memória inflacionária e para despertar a crença da população, não constou simplesmente do corte de zeros. Mudamos fisicamente a moeda no conjunto do Brasil, num só dia, uma operação de guerra, disse Fernando Henrique, então ministro da Fazenda, que liderou essa verdadeira revolução econômica, por assim dizer. De fato, o Plano Real, pondo fim à nefasta escalada inflacionária, não apenas acabou com a desordem nas finanças públicas, mas também permitiu o planejamento das finanças domésticas, incentivou a formação de poupança e aumentou o poder aquisitivo dos consumidores, notadamente os de baixa renda. A juventude brasileira não ignora o que é a inflação, mas não tem ideia do quanto ela prejudicava o planejamento econômico e do quanto aterrorizava a classe assalariada, que não tinha como repassar o aumento de suas despesas. Os maiores índices de inflação no nosso país eram alarmantes. Sequer se aproximavam das maiores hiperinflações da história mundial. A maior delas ocorreu em 1945, na Hungria, arruinada pela Segunda Grande Guerra, com aumento médio de 207% ao dia. De acordo com o estudo elaborado pelos respeitáveis internacionalmente economistas Stephen Hanke e Nicholas Cruz, o Brasil ocupa apenas a 40ª posição nessa listagem, com a hiperinflação no período de dezembro de 89 a março de 90, quando a alta dos preços chegou ao pico de 82,4% ao mês. É interessante fazer uma retrospectiva histórica ainda maior no tempo para contarmos o quanto a inflação já tomou do povo brasileiro. De 1942 para cá, 6 novas moedas nasceram em busca da estabilidade econômica. Cito-as: Cruzeiro, o Cruzeiro Novo, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro e, finalmente, o Cruzeiro Real. A inflação acumulada de 1967 até 1994, vejam Vossas Excelências, senhores senadores, foi a alturas estratosféricas de mais de 1 trilhão, ou seja, de 850
isso de acordo com dados oferecidos pelo IGPDI. São dados alarmantes, repito. Vendo esses dados tão grandiosos, temos a consciência maior do que foi feito do Plano Real. Os mais jovens não se lembram, mas de um dia para outro saímos de uma hiperinflação para zero. Imagine que isso significou para quem precisava cumprir todos os seus compromissos no dia do pagamento, porque o dinheiro deixava de ter valor. Essa doença, chamada inflação, exige das autoridades vigilância constante, austeridade fiscal e políticas públicas adequadas, sob pena de comprometer a estabilidade econômica e o desenvolvimento e de levar à angústia e ao sofrimento milhões de famílias. Nesse sentido, relembrar os 20 anos do lançamento do Plano Real tem um caráter didático, para que, por esquecimento ou desconhecimento, como ele mesmo alerta, não retorne àqueles dias sombrios. Essa advertência é mais do que oportuna. No momento em que se percebe certa condescendência e conformismo com uma constante deterioração dos fundamentos de nossa economia, duramente conseguidos com muita criatividade, credibilidade, austeridade e pleno engajamento da sociedade brasileira, daqueles tempos até esta parte. Nossa história econômica, senhor presidente, senador José Pimentel, não nos permite correr esse tipo de risco. Até o advento do Plano Real, como já citei, o Brasil conviveu com 8 moedas, 4 delas em apenas 7 anos. E os sucessivos cortes de zeros no mesmo período são indicadores da gravidade da situação a que estávamos expostos. São também indicadores do quanto falharam os planos de estabilização econômica até então implantados. O Plano Real se diferenciou dos planos anteriores em diversos aspectos, a começar pela ausência de choques heterodoxos e pela transferência na comunicação das autoridades com a população e o mercado. Sua implementação ocorreu em 3 etapas, começando com o Programa de Ação Imediata, o PAI, no qual o governo reconheceu que um dos maiores óbices à estabilização da moeda era o descalabro financeiro e administrativo do setor público. O PAI previa, além de cortes nos gastos públicos, recuperação da receita com o combate à evasão fiscal e às privatizações de empresas públicas, reféns de gestões equivocadas ou interesses corporativos. A segunda etapa do Plano Real ocorreria com a criação da Unidade Real Valor, a URV, com a qual foram definidas as linhas gerais do Plano de Estabilização. Com a adoção da URV, reverte-se a lógica que alimentava até então o processo inflacionário. Substituiu-se a indexação pela expectativa futura da inflação. O valor da URV era divulgado diariamente, já com a previsão da inflação futura. A grande novidade da URV foi a sua inserção no padrão monetário do país, como moeda de conta, comentou certa ocasião o economista Décio Pisato. Aspas, embora inicialmente vedado seu poder liberatório como meio de pagamento, continha a previsão de quanto fosse emitida como moeda, mas com o nome de real. Assim, a unidade real de valor era uma moeda virtual, não existia fisicamente. O real, efetivamente, adotado em 1º de julho de 1994, configurando a terceira etapa do Programa de Estabilização, na qual adquirem posições estratégicas as políticas cambial e monetária. A população, devidamente informada e sem receio de qualquer surpresa, já se acostumara ao conceito da unidade real de valor. A paridade do real com o dólar deu-se por via da URV. A elevação das taxas de juros garantiu o aumento das reservas cambiais e assegurou que pressões internas nos preços fossem amortecidas pela concorrência externa. Gradativamente, a ideia da paridade com moedas estrangeiras foi se diluindo, na sequência da adoção de nova moeda, conforme destaca o economista e doutor em economia aplicada Anderson Bernardin. O Plano Real produziu profundas reformas estruturais com o objetivo de estabilizar a economia e criar um ambiente favorável à retomada do crescimento econômico sustentável.
Não há como louvar o Plano Real e a estabilidade que ele nos proporcionar. Senhor presidente, sem destacar a qualificada equipe econômica liderada pelo ex-senador e ex-presidente da República e então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Não se pode esquecer ainda do indispensável apoio do então presidente da República, que também honrou esta Casa Legislativa, com sua presença, o senador Itamar Franco. Com coragem, determinação e sensibilidade, ele bancou a implementação de um plano de estabilização formulada por uma equipe de alto nível, mas que exigia rigor e credibilidade. É forçoso reconhecer que o Plano Real, fundamentado, criativo e consistente, não poderia ficar intocado ao longo do tempo. Anos mais tarde, o ex-ministro Fernando Henrique Cardoso, já então presidente da República, aprimoraria o programa de estabilização com a adoção de medidas como o do câmbio flutuante e o sistema de metas de inflação e a lei de responsabilidade fiscal. Infelizmente, senhoras e senhores senadores, muitas das conquistas que o Brasil obteve com a adoção do Plano Real ou com seus desenvolvimentos consecutivos agora correm grave risco. Diante do abandono da agenda de reformas, do déficit fiscal, da crise de credibilidade governamental, da falta de investimentos em infraestrutura e da leniência em relação ao fantasma inflacionário. Nessa ocasião, em que comemoramos os 20 anos de sucesso do Plano Real, festejamos também a comprovação de que o Brasil pode dar certo, desde que haja responsabilidade, transparência e determinação nas políticas públicas. Permito-me, senhor presidente, e senhoras e senhores senadores, lembrar alguns trechos do pronunciamento do senador Aécio Neves, presidente do meu partido, o PSDB, abre aspas. Precisamos de um novo choque de esperança e confiança, como aquele que o Plano Real produziu 20 anos atrás. Quem suceder o atual governo governará em anos difíceis até o Brasil recuperar o tempo perdido, reconquistar a confiança e reanimar o entusiasmo de sua gente num futuro melhor. O Brasil precisa derrotar nas urnas a mentira e os pactos de conveniência. Fecha aspas. Senhor presidente, 2014 é um ano crucial. Um ano de esperanças na mudança de abrir espaço para alterar os rumos e colocar o país na direção direta. Está nas mãos dos brasileiros decidir como serão delineadas as estradas de nosso futuro. Por isso, desejo que os jovens só tenham conhecimento da hiperinflação para saber como evitá-la. Aos brasileiros que com ela conviveram, desejo que ela não passe de um registro na memória. E a toda a nação brasileira, desejo um ambiente econômico sólido e estável, com a manutenção das premissas que há 20 anos vem provando seu acerto e que abriram as perspectivas para um crescimento sustentado, inclusivo, competitivo e moderno. Senhor presidente, senador José Pimentel, senhoras e senhores senadores, despeço-me desta tribuna, ainda sob a sensação cívica da exortação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na peroração do seu discurso. Aspas, vamos em frente, está na hora de mostrar ao Brasil que há caminhos. Venham comigo, que nós vamos continuar sendo um grande país. A estabilidade foi apenas o começo, e está no momento de um novo salto. Fecha aspas. Senhor presidente, agradecendo novamente a atenção de Vossa Excelência, que muito me honra. Eu pediria a Vossa Excelência que considerasse como parte integrante do meu pronunciamento os discursos registrados em notas taquigráficas pelo senador Aécio Neves e o ex-presidente Fernando Henrique, quando da solenidade da comemoração pelo Congresso Nacional do Plano Real. Muito obrigado a Vossas Excelências e aos demais ilustres senhoras e senadores. Senador Rubem Figueiredo, o requerimento de Vossa Excelência está sendo acolhido nos termos regimentais. Nos termos Parabéns regimentais, pelo pronunciamento. Com a palavra